Você está pensando em usar a medicação para perder peso, para emagrecer? Não? Que bom que não precisa. Mas muita gente que me segue aqui, com certeza, já pensou na possibilidade. Tem algumas incertezas se deve ou não deve. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre isso. Indicações, quem pode, quem não pode usar e o que é preciso a gente vigiar em todo o processo de emagrecimento. Então, para você esse vídeo, liga até o finalzinho e já deixa seu comentário aqui se isso faz sentido ou não. Bom, falando um pouquinho sobre emagrecimento rapidinho, a gente sabe, né, que é um processo. Todo mundo hoje em dia busca perder ali uns 2, 3 quilos. Ninguém está satisfeito 100% com o corpo, raras pessoas. E em vista de um oferecimento, na verdade, uma disponibilidade de alternativas para perda de peso, temos no mercado várias medicações voltadas tanto para o tratamento de obesidade em bula, quanto as medicações off-label para emagrecimento. E desde que surgiu a famosa Tirzepatida, né, comercialmente chamada de Mounjaro, né, muita gente mesmo começou a fazer uso da medicação de forma pouco orientada ou nem um pouco orientada, ou de forma errada, e um pouco se sentindo perdido, o que fazer, como tomar. Então eu tô aqui pra gente conversar e entender um pouquinho sobre esse mundo, mesmo porque muita gente chega no consultório hoje já usando a medicação. Algumas pessoas, inclusive, sem poder usar a medicação. Então a gente acha interessante e importante a gente trazer essa consciência, né, para o universo do emagrecimento. Um ponto importante para a gente poder falar a respeito da indicação. Quem hoje tem indicação formal de usar uma medicação para emagrecer? Se a gente for olhar, né, o que os artigos, os guidelines que a gente fala, orientam, são os pacientes com síndrome metabólica, sobrepeso, os pacientes com obesidade, que são confirmadas ali pelo exame físico, exame clínico, exame laboratorial, né? Então, algumas importantes situações onde a gente define ali a indicação ou não de uma medicação para o tratamento do paciente, tá? Fora isso, a gente tem, né, situações onde o paciente tem indicação de usar que não seja o tratamento de obesidade. A gente pode citar a questão da resistência insulínica, né? Algumas doenças ginecológicas voltadas para a resistência insulínica. Então, um exemplo simples e prático, a síndrome de ovário policístico, que agora mudou de nome também, né? A endometriose, a olipedema, que é uma doença que tem uma alteração hormonal ali voltada e inflamatória. A gente também já tem estudos da Tirzepatida atuando nesse tratamento de uma forma muito eficaz e muito importante, né? Então, a gente, além da questão do sobrepeso e da obesidade, a gente tem hoje um universo de doenças que se beneficiam com o tratamento de emagrecimento, tá? E isso a gente não pode esquecer que não é somente com a Tirzepatida, a semaglutida, né? O Ozempic, o Wegovy, o Povistra, que a gente tem agora outras no mercado, né? Não, lembrando que são medicações diferentes, que agem diferentes, de forma diferente no organismo, mas que também são utilizadas para tratamento, tanto da questão de resistência insulínica, diabetes, obesidade, né? E emagrecimento, tá bom? Falando um pouquinho sobre a questão do uso da medicação, existem algumas condições que impedem o uso da. Então, casos de câncer tireoidiano, alterações pancreáticas importantes, tá? São situações que, e uma doença neuroendócrina, né, que alguns pacientes possuem, chama NEM tipo 2, são situações que a gente não tem, né, não é todo câncer de tireoide, mas um tipo, tá, o carcinoma medular, ele impede o uso da medicação, é uma contraindicação formal ao uso da medicação. Fora isso, a gente vai avaliar a condição de estado geral. O que é condição de estado geral? Eu avaliar exames laboratoriais, saber se esse paciente está apto a usar a medicação, o estilo de vida desse paciente,
Por que isso, Camila? Se a medicação é uma medicação que vai ajudar o paciente, se ele estiver muito atrapalhado nos exames, eu não vou poder usar? É uma questão importante, vai depender. Não existe nem sim nem não, a resposta é depende. E vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um caso de uma paciente que eu atendo online, acompanho online. Ela veio usando a medicação já por indicação do cardiologista. Só que ela tinha um estilo de vida, um hábito alimentar muito horroroso. Quando eu falo muito horroroso, é aquele paciente assim que come McDonald's, fast food na hora do almoço. Se você é um desses, já pega essa dica e já começa a mudar algo aí para poder melhorar. Tá? E aí, o que a gente observa? Que com o uso da medicação, eu solicitei os exames que eu sempre peço para avaliar a parte hepática, a parte do pâncreas, a gente tem que vigiar, né? A paciente, ela estava ali com uma pancreatite eminente, né? O pâncreas dela, assim, absurdamente trabalhando para poder dar conta de toda aquela demanda, aquela alteração, e mesmo usando a medicação. Mas é óbvio, porque a medicação ela contribui, mas se você tem uma alimentação muito ruim, o corpo ele não consegue gerenciar isso dali, acaba sobrecarregando parte pancreática e o paciente pode sim ter um problema grave de pancreatite. Um caso importante que a gente tem que acompanhar, casos de vesícula, pela questão do emagrecimento também, tá? Gente, medicação é coisa séria, ela não pode ser utilizada de qualquer forma, de qualquer jeito. Então a gente precisa avaliar a saúde antes de iniciar, porque existem contraindicações ao uso da medicação. Eu tenho que avaliar o andamento desse paciente, como que o corpo dele vai reagir, né, com a questão do emagrecimento, como que vai a parte metabólica, o colesterol desse paciente, a parte pancreática, a parte hepática, né? Então a gente tem por obrigação acompanhando. Por isso que o processo de emagrecimento é um processo dinâmico. Ele precisa o tempo inteiro de acompanhamento, de tempos em tempos o paciente tem que retornar, tem que avaliar laboratório, tem que avaliar. Só assim a gente vai ter sucesso. E a partir de cada passo dado, o paciente ele vai sendo orientado para os próximos, né? Então, a partir de agora, a gente vai abordar diferente, a dose, certinho. O que a gente vê hoje, pacientes aí pacientes magros usando doses de 7, de 10, de 15, né? Existem casos de resistência ao hormônio? Existem, mas a gente tem que avaliar um contexto metabólico também nesse paciente, a parte de saúde intestinal, né? A questão hormonal desse paciente, um paciente, por exemplo, em menopausa, em andropausa, com deficiências hormonais, o comportamento alimentar. Então, gente, é uma consulta e é uma abordagem integrativa. Ela precisa ser avaliada num contexto total. O estilo de vida, os hábitos, a rotina, o estresse. É muito profundo, não é tão simples como parece. Mesmo porque se fosse, a gente não teria tanto problema acontecendo, como a gente tem visto aí, né? Gente tendo uma alopécia importante, queda de cabelo importante, gente tendo perda muscular importante, aquele mar feio, caído, né? Isso traz impacto para a saúde de uma maneira geral. Então, se você tem curiosidade a respeito do tema, de alguma coisa, aproveita e deixa uma mensagem aqui, ou se não quiser deixar para todo mundo ver, manda no direct para mim que eu respondo, tiro dúvida. Porque nesse mundo, universo de medicação, a gente tem muita coisa para fazer. E o meu compromisso aqui é o quê? Trazer informação, trazer clareza, né? Para que você que me acompanha sinta segurança, possa fazer escolhas melhores, independentes do profissional que atende você, e que se informe, e que leve informação boa, de confiança, para quem você acha que merece, tá bem?